Olá a todos, hoje nós vamos dar continuidade ao tema de verificação e validação de software. As duas últimas aulas nós discutimos as questões relacionadas à revisão de software e inspeção. Eu espero que todos vocês tenham assistido às aulas, tenham fundamentalmente lido o material, tido acesso ao livro, feito alguns dos exercícios do livro, porque é muito importante para acompanhamento do curso. Hoje a gente vai começar a falar mais da parte de teste. A gente já viu que essa parte de verificação e validação, a importância dessas atividades, elas estão relacionadas à possibilidade de se garantir qualidade do software. Em geral, o que a gente pretende fazer ao usar ou utilizar essas atividades ao longo do processo é conseguir identificar aqueles pontos que não estão corretos, de alguma maneira, e que podem ser corrigidos. Com revisões e inspeções, nós conseguimos identificar defeitos e agora com teste a gente vai ver que tipo de problema que a gente consegue encontrar e que pode nos levar à melhoria da qualidade. Então, para nós, o teste, o foco é na detecção da falha. Ou seja, eu tenho que olhar para o meu produto, eu tenho que olhar para o meu software e fazer com que esse software, provocar com que esse software falhe. E a partir dessa falha, tentar identificar os defeitos para a sua correção. A falha, na verdade, ela está associada à ideia de um determinado defeito com uma determinada condição de utilização. E esse contexto de falha e esse contexto de defeito e condição, ele está muito relacionado também à dificuldade ou à facilidade de se encontrar se nós pensarmos em sistemas complexos e grandes, sistemas de larga escala, ou se nós estivermos olhando para os nossos programas. Muitas vezes os programas a gente consegue tratar, encontrar problemas rapidamente, porque são unidades menores, tratáveis, em que eu consigo conceitualmente entender o problema que vem sendo realizado por aquele programa, vamos dizer assim. Mas como nós já dissemos e discutimos no início do curso, e temos falado ao longo desse curso, o nosso interesse é na engenharia do software e sistemas de larga escala. Portanto, a nossa questão aqui de discussão é como poder pensar em testes e como poder provocar falhas em sistemas de forma que nós possamos tentar encontrar esses defeitos. Os tipos de defeitos que nós podemos encontrar, eles vão estar associados a diferentes situações ou a diferentes conceitos no contexto da nossa aplicação. Por exemplo, nós podemos pensar em defeitos relacionados ao algoritmo. Um algoritmo qualquer que foi descrito dentro de um módulo, ou dentro da parte de um sistema, que possui um desvio que está errado, ou que tem uma determinada condição que está equivocada no contexto do código, ou alguma situação em que se explore uma comparação de variáveis, ou que se tente, por exemplo, comparar valores ou comparar variáveis que possuem tipos diferentes. Outro tipo de problema que a gente pode encontrar são relacionados à sintaxe. Normalmente, esse tipo de problema, ele acaba sendo encontrado pelos compiladores ou pelos ambientes de programação que nós utilizamos. Entretanto, em algumas vezes, existem determinadas situações de erros de sintaxe que não são trivialmente encontradas. Por exemplo, as pessoas que trabalham com linguagens do tipo C, da família C, muitas vezes se veem às voltas com problemas de se esquecer um break ou se esquecer algum tipo de parada de condição num bloco de comando que leva à execução continuada de uma determinada situação. Nem sempre é trivial se encontrar esse tipo de defeito. Ou mesmo defeitos do tipo de precisão. Números muito pequenos, embora à primeira vista possam se parecer como zero, na verdade, para o computador ou para os softwares, os sistemas em geral, não são zero. Então é muito importante que a gente consiga identificar esse tipo de problema nos sistemas e que podem implicar, por exemplo, numa condição ou num tratamento de limite de execução inadequado. Muitas vezes nós podemos estar usando esses números ou esses valores como critérios para a condição de parada de uma determinada execução e isso acaba levando à falha do sistema. Defeitos relacionados à sincronia ou coordenação, por exemplo, a execução de um módulo antes de outro. Eu estou realizando uma determinada ação no meu sistema e eu preciso garantir que uma determinada função ou tarefa seja executada antes de outra. Porém, na hora de se construir o sistema, alguém inverteu a ordem desses módulos. Na hora que eu for executar, provavelmente eu vou ter uma falha.
ou mesmo defeitos relacionados a desempenho. Posso ter um requisito não funcional que indica um determinado desempenho, o tempo de resposta do sistema deve ser menor do que 5 segundos, e eu não consigo obter esse tipo de resposta ou esse tempo de resposta na execução da minha aplicação. Então isso vai representar um problema para mim que eu preciso identificar onde é que ele está ocorrendo e qual a forma de se corrigir. E mesmo recuperação de informação ou recuperação do próprio sistema. Então essas categorias, ou seja, esse universo de representação ou de tipos diferenciados de defeitos, são aqueles tipos de defeitos que eu posso tentar, a partir das falhas que eu vou conseguir provocar com o meu teste, corrigir na minha aplicação. E além disso, tem um outro tipo de defeito também, que acontece, que do ponto de vista de teste é muito importante para a gente tratar, que é a criação das variáveis ou dos valores que estão associados na minha execução, ou no meu módulo, ou no bloco de serviço, ou no bloco de comandos que eu vou testar. Então, tipo de variáveis, essa questão de tipagem, também eu consigo observar do ponto de vista de teste. Esses defeitos, por sua vez, eles nos trazem, embora eles não sejam uma característica boa do ponto de vista de qualidade, ou seja, o tempo todo nós estamos tentando tirar defeitos ou extrair problemas do software, eles também podem nos levar a ter uma forma de visualização do problema e a extrair algum tipo de aprendizado do contexto do seu acontecimento. Dessa maneira, da mesma forma que nós fizemos com as inspeções, se vocês se lembram, nós utilizamos uma taxonomia para representar defeitos de inspeção, nós podemos também tentar usar uma taxonomia, uma classificação para categorizar defeitos de software, oriundos das falhas que vão ser reveladas ou vão ser provocadas a partir do teste. Na verdade, a classificação desses defeitos, ou a classificação dessas falhas, nos levam a poder interpretar os problemas que estão ocorrendo no processo de desenvolvimento e que poderiam, de alguma maneira, representar também oportunidades de melhoria para nós, enquanto realizando a engenharia daquele software. Eu sugiro a vocês a leitura do capítulo do livro, onde todas essas informações sobre a classificação ortogonal de defeitos, ela se encontra realizada. Bom, nesse contexto, nós começamos a pensar na seguinte situação. Ok, eu preciso executar teste, porque eu preciso fazer com que o meu sistema falhe. A falha indica a presença de erros. Então, o teste, o que está fazendo para mim é revelar erros do meu sistema, ou do meu software. Então, esse é o objetivo fundamental da atividade de teste. E, a princípio, se eu falho neste objetivo, ou seja, se eu, enquanto engenheiro, ao aplicar testes, não consigo fazer os sistemas falhar, a princípio, eu estaria tentando garantir ou tentando mostrar que existe alguma confiabilidade ou que eu poderia ter alguma confiança naquele software que está sendo executado. Então, repare que o nosso ponto aqui é fazer com que o software falhe. Este é o objetivo do teste. O objetivo do teste não é encontrar defeitos. Para encontrar defeitos, a partir da falha, já que eu sei que tem uma falha, eu posso utilizar o processo de depuração. Ou seja, a depuração é uma consequência não previsível do teste. Ou seja, se falhando, eu consigo depurar o meu sistema e tentar encontrar onde é que está o defeito. Mas se não falhar, eu não tenho como executar a depuração. Aliás, eu vou depurar para quê? Nesse contexto, um ponto muito importante é: depuração não é teste. Então, isso precisa ficar muito, muito claro para nós. O processo de depuração, ou debugging, como o pessoal costuma chamar, não é teste. Na verdade, muitos desenvolvedores, muitas vezes por não terem o conceito muito bem firmado na cabeça, consideram que o fato deles estarem depurando um determinado software, eles estão testando alguma coisa. Eles não estão testando absolutamente nada. Na verdade, eles estão investindo tempo procurando por alguma coisa que sequer eles sabem o que representa. Então, do ponto de vista do teste, o que a gente está tentando realizar, no contexto do objetivo de se encontrar falhas ou de se revelar falhas, eu preciso refutar a assertiva de que o produto está correto.
parem e pensem um pouquinho no que isso significa. Na verdade, eu tenho um procedimento agora na engenharia do software que ele funciona, de certa maneira, da forma inversa que as outras atividades. Enquanto nas outras atividades eu estava procurando construir o meu produto, agora eu estou tentando, de certa maneira, destruir. Embora eu não esteja quebrando o meu produto, nem destruindo o produto de uma forma direta, mas na verdade a ideia, a sensação que se tem é, ao se tentar provocar a falha, eu poderia estar tentando provocar ou tentando mostrar que aquele produto não é bom. Mas é exatamente esse o meu objetivo, só que eu tenho que raciocinar na ordem inversa. Na verdade, a finalidade do teste é realmente revelar as falhas. A finalidade do teste é eu tentar encontrar aquele conjunto de condições de entrada que façam as minhas saídas divergirem dos requisitos. Então eu preciso de alguma maneira demonstrar que esse meu produto ele é adequado e que ele atende aos requisitos. A presença de uma falha significa que algum requisito não foi atendido ou que foi possível encontrar alguma combinação de entrada ou algum conjunto de valores de entrada que leva meu produto a uma situação errada de funcionamento. E essa situação errada de funcionamento, ela precisa ser corrigida, porque, repara, o teste ele é realizado antes de se entregar o produto. Pelo menos grande parte das atividades de teste é realizada antes da entrega do produto. A gente vai ver que a gente tem um teste na entrega do produto. E isso daí é para quê? Para que eu possa, de certa maneira, também ter confiança no produto que eu estou entregando para os meus usuários. De forma que eu possa ter ideia da quantidade de falhas ou do tipo de falha que poderia, a princípio, ocorrer nesse meu sistema. Então, a primeira questão que aparece para nós nesse contexto, assim, na realidade é um mito que existe. O desenvolvedor tem mania de começar a dizer assim, olha, não dá para testar enquanto o sistema não existir. Então, faz o seguinte, não preocupa muito com esse negócio de teste, não. Desenvolve o seu sistema, depois a gente pensa em teste. Na realidade, isso é um grande mito, isso é uma grande inverdade. O que acontece é que testar é muito mais do que simplesmente a gente tentar executar o tipo, vamos ver o que vai acontecer. O teste, ele implica num processo de gerenciamento, ele implica num conjunto de procedimentos técnicos que são importantíssimos do ponto de vista de desenvolvimento e que vão nos levar a demonstrar que esse produto falha ou não falha. Então ele é muito mais do que simplesmente executar casos de teste. Nós vamos ver a definição de casos de teste, vamos ver como é que nós conseguimos montar ou definir casos de teste para um sistema. A ideia de se testar, ela está muito associada à ideia de se avaliar, e agora eu vou usar um termo um pouco mais forte, se validar aquele software, se validar aquele sistema, frente a um conjunto de características ou a um conjunto de condições que foram solicitados para aquela situação. Normalmente, essas condições e essas características, elas estão descritas no documento de requisitos, que nós já discutimos aqui. Então, é muito importante que nós possamos olhar para esse contexto, ou seja, ter essa visão de teste, ter essa preocupação de teste desde o início, explorar o documento de requisitos, para que, de certa maneira, a gente consiga assegurar completude e correção daquela aplicação. Bom, nesse contexto, se nós pararmos para pensar e imaginar que teste, ele, de certa maneira, a preocupação com o teste, ela trespassa o processo de desenvolvimento, ela acompanha os diferentes momentos de desenvolvimento, nós vamos ver que teste ainda é uma das atividades mais onerosas do desenvolvimento de software. Ela é onerosa porque ela envolve toda a parte de planejamento, ela envolve toda a parte de extração das informações importantes para teste, da preparação do ambiente de teste, da execução desses testes em si e da própria correção dos defeitos, que na verdade representa a questão do retrabalho. Ou seja, se eu estou corrigindo algo que foi feito de forma errada, é porque eu já passei por aquele tempo, eu já paguei por aquele tempo e eu estou refazendo aquele trabalho, o que precisa ser evitado a todo custo. Se vocês se reportarem à discussão no momento das aulas de inspeção, vocês vão conseguir capturar essa ideia do retrabalho e ver de que forma que inspeções, por exemplo, poderiam ajudar a reduzir esse retrabalho.
Por outro lado, embora ela seja uma atividade onerosa, ela é uma atividade extremamente importante do ponto de vista de processo de desenvolvimento, né? As organizações ou os grupos de desenvolvimento que almejam, por exemplo, alcançar ou serem avaliados ou certificados em determinados níveis de maturidade de software, ou que possam tentar ser avaliados externamente para deixar explícito o seu nível de competência do ponto de vista de desenvolvimento, não podem pensar em fazer isso, não podem pensar em realizar qualquer tipo de processo de software que não leve a atividade de teste em consideração, né? Teste é essencial para a ascensão a nível 3 do modelo CMMI, do Instituto de Engenharia de Software, Carnegie Mellon. Na verdade, o CMMI é um padrão internacional, é uma forma que as indústrias e que as organizações têm de demonstrar competência no contexto do desenvolvimento de software. Isso, o nível 3 é um nível razoavelmente organizado do ponto de vista do desenvolvimento. Não são tantas organizações assim que conseguem atingir essa marca, né? E a gente vê que teste é fundamental nesse nível. E também é muito importante para se atingir o nível E, que é o parcialmente gerenciado do MPS-BR. O MPS-BR é o modelo de referência do processo de software brasileiro, é um modelo nosso, nacional, que vem sendo tocado pela Academia e Indústria, né, de forma bastante integrada, e que tem se transformado também num marco de qualidade de processo e muito importante para a organização das equipes de desenvolvimento, né? Então, isso daí é um ponto a se considerar, e aí vocês vão ver ao longo da nossa discussão o que significa essa questão do teste. E também é uma atividade relevante para a avaliação de produtos de software segundo as normas internacionais ISO, que são adotadas por grande parte da indústria ao redor do mundo. Outro mito. Os testadores não precisam dos requisitos. Imagina, vamos testar software. Eu não sei nem que requisito existe. Será que isso realmente pode ser verdade? O tempo todo a gente está falando que eu preciso revelar falhas, o tempo todo eu estou dizendo que nós precisamos tentar identificar os problemas do software. Que nós precisamos encontrar um conjunto de condições de entrada que devam ser submetidas ao software e assim observar a saída para ver se eu tenho falha ou não. Que eu preciso comparar o meu sistema e eu preciso validar esse meu sistema, o comportamento do meu sistema, tendo em vista as características e condições que me foram requeridas em algum momento. Então, como é que eu posso imaginar que testador, ou seja, aquele que vai executar, aquele que vai planejar o teste, não precisa do documento de requisitos? Isso é um mito, isso é falso. Na verdade, eu preciso sim, e eu preciso muito. O documento de requisitos, ele na realidade é a base, ele representa o meu oráculo. E eu não tenho como testar sem ele, né? Na realidade, a verdade, ou seja, o que configura o meu problema e o que pode me demonstrar os limites de aplicação da minha tecnologia, estão descritos nesse documento de requisitos. Então não tem essa de que, senta aí e testa alguma coisa. Isso não existe em engenharia de software. Ou nós nos preocupamos em planejar a execução desses testes, controlamos essa execução e nos baseamos em informações que dizem respeito efetivamente ao software que está sendo construído, ou então vai ficar muito difícil que se possa trabalhar com teste de forma direta e de forma explícita. Existe uma situação muito comum nas organizações, né, que eles pegam os sistemas e colocam as pessoas para testar. Eu não sei se vocês já se pegaram numa situação dessa, né? Testa esse programa para mim. Mas como é que se testa? Como é que eu testo esse programa sem poder extrair os meus casos de teste, as informações de teste? Sem os cenários de utilização. Caso de uso, por exemplo. Ele me dá um roteiro da execução de uma determinada funcionalidade, né? E isso daí é muito importante. Ou seja, se eu não estou usando algum tipo de informação dessa natureza, provavelmente o que eu estou executando não é ou não representa teste. Bom, princípios. Uma das coisas que a gente vem discutindo, e eu acabei de dizer anteriormente, está relacionada ao uso do documento de requisitos, né? Na verdade, eu quando planejo meus testes, eu quando defino as informações que vão ser usadas para o teste, eu estou me baseando, em geral, né, de forma geral, no documento de requisitos. Isso significa que aqueles testes, ou a execução de um determinado teste, ou o resultado de um determinado teste, ele é ligado, ou ele está ligado a um determinado requisito, que foi aonde se originou todas as informações para o teste.
Então, uma das coisas muito importantes nesse contexto é: teste deve ser rastreável ao requisito do usuário. Isso significa que eu preciso ter uma amarração entre o teste que está sendo executado e o requisito que originou. Depois, eu preciso planejar meus testes desde o início. Não adianta executar testes sem planejamento. Se eu tentar fazer assim, provavelmente alguma coisa vai faltar durante a execução. Seja a preparação do ambiente, seja um conjunto de informações relacionadas à execução daquele teste, seja o conjunto de casos de teste, ou seja até mesmo o que precisa ser testado. Ou seja, eu não vou ter uma visão, eu não vou conseguir compreender de que maneira essa execução, ou que essa tentativa de se revelar a falha, vai poder acontecer. E uma outra questão, um outro princípio que nós já observamos do ponto de vista de teste, e é um princípio que se aplica a diferentes áreas de ciência e de engenharia, muitas vezes não se consegue demonstrar a validade ou a veracidade desse princípio, mas se consegue observar tendências que levam, né, a acreditar que ele é verdade. É o princípio de Pareto. Nós sabemos que 80% de todos os erros que são encontrados, eles vão estar concentrados em 20% dos componentes ou em 20% dos módulos daquele software. Então essa é uma questão bastante interessante que pode nos ajudar, por exemplo, no planejamento do teste. Significa que se eu conseguir identificar aqueles módulos críticos do meu sistema, a chance que eu tenho de encontrar grande quantidade de problemas nesses módulos aumenta, o que pode me levar a melhorar meu planejamento e tentar concentrar um esforço de teste nesses módulos quando, por exemplo, eu não tenho recursos ou não tenho tempo suficiente para executar esse produto. Bom, nesse contexto, então, do ponto de vista de teste, e aí outro mito que nós temos, né? Desenvolvedores devem pensar nos requisitos apenas no início do desenvolvimento e se preocupar com testes no final. Será que isso realmente pode ser verdade? Eu acredito que não. Da mesma forma que os testadores precisam dos requisitos e devem usar esses requisitos, os desenvolvedores devem pensar no teste. Na verdade, se eu conseguir preparar o meu conjunto de requisitos, ter meus usuários envolvidos, ter todo esse contexto bem definido no sentido de preparar aquele meu conjunto de informações para o teste, é fundamental, né? Principalmente se eu parar para pensar que requisito define o que se quer ter do software. Se eu tenho testadores envolvidos no contexto da definição, da descrição, da especificação de requisitos, isso pode me ajudar, por exemplo, a descrever requisitos que sejam testáveis. Na verdade, essa é uma característica de qualidade do requisito. Todo requisito deve ser testável. E eu preciso me lembrar que os requisitos estão direcionando o meu desenvolvimento. Ora, trocas tardias desses requisitos podem representar um problema muito sério do ponto de vista de software, que podem levar, por exemplo, a uma modificação arquitetural daquele meu sistema, ou mesmo a necessidade da reescrita de um módulo como um todo, pelo simples fato de eu não poder ter mais condição de atender o conjunto de informações que vem sendo solicitado num determinado momento. Outro conjunto de princípios relacionados a teste. Testar um sistema ou testar um software envolve o tratamento e o manuseio de muitas informações, né? Existe muita informação relacionada no documento de requisitos, assim como existe muita informação relacionada nos documentos de projeto e no código gerado. Se vocês se remeterem às aulas de projeto, né, que já foram discutidas aqui, vocês devem se lembrar que várias decisões do ponto de vista tipo de informação, conceito, classificação, relacionamento entre estes elementos, né, a nível de cardinalidade entre as ações, atores e casos de uso, sequência de ativação desses casos de uso, todas essas informações, elas devem ser tratadas e devem ser consideradas para o teste. Imaginar utilizá-las todas de uma vez é muito complicado. Então, de novo, do ponto de vista de teste, nós temos que fazer da mesma forma que nós fazemos com desenvolvimento. Eu preciso dividir para conquistar.
Como é que eu resolvo um problema muito grande? Eu quebro ele em pedaços, resolvo os pedaços, depois eu tento juntar as soluções. E aqui é a mesma coisa. Do ponto de vista de teste, eles devem ser aplicados inicialmente em pequena escala e depois se expandir ao sistema como um todo, né? Isso significa que, se eu tiver que testar um sistema, se eu tiver que testar um software, eu não vou realizar esse meu teste do sistema como um todo. Mas eu vou primeiro garantir que os pedaços desse meu sistema funcionam, não falham, para depois ir juntando esses pedaços, ver se essa junção faz sentido, e ao final eu vou ter meu sistema onde eu enxergo a funcionalidade final, ou serviços, o comportamento que se espera a partir do documento de requisitos. Isso reforça para mim a ideia de que não é possível aplicar teste exaustivamente. Eu já me peguei em várias situações de gerentes de projeto que não entendiam bastante de engenharia de software e que viravam para a sua equipe e diziam assim: eu preciso que teste esse sistema exaustivamente. Vocês vão à exaustão nesse teste. O efeito disso? Só um grupo de desenvolvedores estressados com resultado nenhum alcançado. Porque testar exaustivamente não é possível. Testar exaustivamente sem planejamento, mais impossível ainda, né? E uma das coisas que a gente tem observado do ponto de vista de teste, que é muito interessante, que traz rendimento bom no contexto da identificação da falha, é a eficiência ou eficácia de teste aumenta quando ele é executado por equipes diferentes daquela que construíram a aplicação. Isso é uma coisa bastante interessante, porque nós, enquanto desenvolvedores, nós conhecemos aquele produto. Nós sabemos as partes que são boas e nós sabemos também as partes que são ruins, né? Claro que, enquanto engenheiros, nós tentaremos o máximo possível não produzir partes ruins. Mas errar é humano e muitas vezes essas coisas ocorrem. Muitas vezes nós temos módulos que apresentam a complexidade um pouco acima da média, ou temos situações em que os requisitos não foram compreendidos de forma muito elaborada. E isso pode nos levar a situações de falha, né? Então, ter equipes independentes executando o teste ajuda a evitar com que nós tentemos privilegiar determinadas partes do software que sabemos que são boas, e aí poderíamos tentar concentrar o nosso esforço de teste nessas partes, em detrimento daquelas que são ruins. Outro mito. Dizem que é o seguinte: testador não pode testar sem os requisitos. Ok. É verdade que pode ser que a falta dos requisitos provoque dificuldades no teste. Esse é um mal entendido comum, né? Mas imagina aqueles sistemas ou aqueles softwares que existem, estão em execução, não se tem nenhuma documentação sobre eles, não se tem nenhuma informação ou conjunto de requisitos que sustentem ou que apoiem a definição ou a utilização daquele sistema, mas que continuam sendo utilizados e que precisam ser corrigidos. Nós temos que testar esse software de uma certa maneira. E aí, uma solução para isso é tentar aplicar teste exploratório. Ou seja, se explora combinações de entrada, se identifica combinações de saída, se pega situações do dia a dia que se sabe ser corretas, com valores iniciais e finais, e se tenta aplicar o sistema para ver se isso daí satisfaz ou não. Eu entendo que essa situação não é a situação mais confortável para nós, enquanto planejamento e execução do teste, mas ainda assim ela é possível. Mas vocês sabem que isso daí não vai acontecer com os sistemas que nós vamos construir, não é verdade? Afinal de contas, todos vão estar envolvidos numa visão de engenharia, e isso daí vai nos levar a construir produtos de alta qualidade, onde os artefatos vão estar disponíveis ao longo do processo de desenvolvimento. Então, o que identifica para nós um bom teste, pensando nesse cenário como um todo, né? Primeiro, qual é o objetivo do teste? Nós precisamos revelar falhas. Se eu preciso revelar falha, então eu preciso planejar, eu preciso executar um teste que faça meu software falhar. Então, a primeira característica que poderia me identificar um bom teste é, ele precisa possuir uma alta probabilidade de revelar um erro, de revelar a falha. Porque senão, eu não tenho um bom teste. Depois, se eu já testei um módulo, se eu sei que uma determinada situação foi testada com um conjunto de informações de entrada bem definido, faz sentido eu novamente testar esse módulo
com outro conjunto de condições de entrada, mas que exercita o módulo da mesma forma que o anterior? Provavelmente não. Então isso que a gente chama de redundância, porque eu estou repetindo um trabalho que não vai me tentar acrescentar nenhuma informação adicional do ponto de vista de execução. Então eu tenho redundância. Então um bom teste, ele não é redundante, porque repara, se eu planejei testes redundantes, significa que eu trabalhei em excesso. E significa que eu vou ter que, de alguma forma, reduzir esse esforço. Ou então eu vou estar com um custo de execução de teste maior. A outra questão é o seguinte. Imagina o seu software, sua aplicação. Quando eu vou testar esse software, eu preciso, em linhas gerais, garantir que todas as partes do software tenham sido, de certa maneira, testadas. Concordam? Pensem nisso. Agora, o que isso representa na cabeça de vocês do ponto de vista de teste? Se todas as partes precisam ser testadas, significa que eu vou ter que, de alguma forma, exercitar os diferentes módulos e as diferentes combinações de execução desse sistema ou desse software. Então, uma característica do teste, que me indica se eu tenho um bom teste, é ele ser abrangente o suficiente. Eu concordo que essa questão de ser abrangente o suficiente, ela é subjetiva. Mas abrangente o suficiente significa o seguinte: dentro dos recursos que você tem no seu projeto, com o tempo que você tem, qual é a maior cobertura que você pode ter do ponto de vista de teste? O que é possível fazer? E, por fim, uma característica de teste muito interessante, e que a gente identifica como qualidade do teste, é ele possuir um nível adequado de complexidade para a sua execução. Muitas vezes, alguns testes, eles são muito complicados. Eu uma vez presenciei uma situação de teste de um sistema em tempo real para monitoramento de uma usina, em que o teste do sistema implicou na construção de uma bancada de teste, que o custo da bancada foi maior que o custo do próprio projeto. O tempo de construção dessa bancada de teste foi maior que o tempo de desenvolvimento do próprio projeto, considerando o software. Então essas questões precisam ser muito bem pensadas por nós na hora de estarmos planejando as nossas atividades de execução do teste. Um outro mito que a gente tem, depois de ver essas características de um bom teste, é relacionado à questão de escrever os testes, ou seja, pensar no planejamento e na construção desses casos de teste. Muitas vezes os desenvolvedores costumam tratar assim: se escrever teste é difícil, isso não é problema meu, isso é problema do testador. Será? Será que realmente é um problema do testador? É um problema de todo o grupo de desenvolvimento, é um problema da equipe. Nem todos os requisitos são criados segundo a mesma perspectiva do testador. É muito importante que a gente tenha essa visão de teste desde o início. Quanto mais fácil for extrair e planejar testes a partir dos requisitos, melhor. Tem requisito que é muito difícil da gente poder extrair situações de teste. Requisitos não funcionais, por exemplo, não é muito trivial se pensar em planejar e extrair casos de teste para eles. Desempenho, requisitos de segurança, ou de usabilidade, que está relacionada à facilidade de utilização do software. E muitas vezes, quando a gente constrói documento de requisitos, a gente encontra, ou utiliza documento de requisitos, a gente encontra frases do tipo: o sistema deve ser fácil de usar. O que significa um sistema fácil de usar? A interface deve ser amigável. Essa, para mim, é a mais fantástica de todas. Interface amigável, a sensação que eu tenho é que o computador vai, de certa maneira, quando estiver executando o sistema, te dar bom dia, perguntar como você está. Como é que é possível ter uma interface amigável em algum contexto? Ou coisas do tipo: o sistema deve ser muito confiável. Fantástico. Como é que eu mensuro isso? Repara, se teste, eu estou obtendo resultados e eu preciso comparar esses resultados com a minha especificação, como é que eu comparo algo desse tipo? O sistema deve possuir desempenho aceitável. Qual é o desempenho aceitável? Isso depende da percepção de quem está usando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, eu fui chamado para resolver o problema de um sistema de informação,
que ele executava em rede, uma organização que tinha filiais espalhadas por todo o país, usava uma rede proprietária, né? E esse sistema ele foi construído por uma equipe de desenvolvimento que ficava sediada no escritório central da companhia. Lá toda a infraestrutura computacional era muito boa, primeiro mundo. Rede rápida, sistemas fantásticos, bancos de dados velocíssimos, e as pessoas começaram a construir o sistema de forma bastante tranquila, no sentido de que, na percepção delas, tecnologia não seria um problema. Acontece que esse sistema era para ser usado pela rede. E todos os usuários que não estavam na sede da companhia não conseguiam utilizar o sistema de forma adequada. E o requisito funcional, eu já peguei a especificação pronta. O sistema já estava construído e estava com problema de desempenho. O requisito dizia assim: o desempenho do sistema deve ser satisfatório. Esse era o requisito. E claro, a pessoa executava num lugar com tecnologia adequada, funcionava muito bem. A pessoa executava, o usuário executava na ponta da rede, no terminal da rede, não funcionava, o sistema caía. Porque o sistema foi regulado para funcionar com rede rápida e alta tecnologia. Então, esse requisito ele estava em aberto e não se podia identificar qual era o desempenho efetivo do sistema, ou seja, o que o usuário desejava. Porque se eu não consigo especificar o que se deseja, como é que eu posso planejar teste para verificar se eu obtive essa informação? E aí foi uma coisa muito interessante, nós levamos 1 mês e meio para poder identificar esse requisito, porque nós tivemos que executar uma pesquisa de opinião entre os diferentes usuários da organização ao redor do país, né? E nós descobrimos que existiam 3 níveis de satisfação para esse requisito ou para o desempenho do sistema. Aqueles funcionários que ficavam sediados na companhia, ou ficavam na matriz da companhia, para eles ficariam muito satisfeitos se o desempenho, se o tempo de resposta do sistema fosse menor do que meio segundo. Ou seja, isso é algo factível. Eu posso imaginar que eu construí um sistema e vou testar esse sistema para atender a minha demanda de requisição de informação em meio segundo. Existia um grupo de usuários que ficavam a uma distância de até 1000 quilômetros da sede, e aí isso tinha a ver com a rede proprietária da organização, que dizia o seguinte: olha, eu vou ficar muito satisfeito se esse sistema puder me responder em, no máximo, 1 minuto. Repara a desproporção de um grupo para o outro, né? E existia um terceiro grupo de usuários que ficavam nas pontas do sistema, e aí tinha todo um processo de retardamento de comunicação da rede, e que já estavam habituados a utilizar os sistemas da matriz, que demoravam muito. Para eles, qualquer resposta em menos de 2 minutos e meio seria motivo de comemoração, né? Então, repara que essas questões são fundamentais, né? E a definição desse requisito do ponto de vista de teste, do ponto de vista de construção do sistema, ela é fundamental do ponto de vista da escolha da solução que eu posso dar, né? Uma coisa é eu construir um sistema para responder em meio segundo. A outra coisa é eu construir um sistema de informação que possa me responder em 2 minutos. Existe uma diferença brutal do ponto de vista de soluções tecnológicas, algoritmos, equipamentos, né? Facilidades computacionais que podem ser exploradas, que modificam radicalmente o custo da solução, né? E que me simplificam demais do ponto de vista de tratamento das informações e até de manutenção futura desse sistema. Então é só para mostrar para vocês um exemplo nessa questão, ou seja, nós enquanto desenvolvedores, nós precisamos também pensar do ponto de vista de teste e colaborar no contexto de melhorar a qualidade do software. Nesse sentido, uma característica que está associada ao software e que tem a ver com toda essa preocupação relacionada a teste é a testabilidade, né? A testabilidade é uma característica do software que tenta me mostrar a facilidade com que um software pode ser testado, né? Ela está relacionada, por exemplo, a aspectos direcionados à operação do produto, ela está relacionada a aspectos à observação, né? A operação relacionada à questão de operar mesmo aquele produto. Observação é o que eu, enquanto usuário, consigo perceber e observar daquele produto, né? Enquanto testador, o que eu consigo testar.
controle, de que maneira eu consigo controlar as minhas condições de teste ou as minhas situações de execução. Ou questões relacionadas, por exemplo, à decomposição. Se eu preciso aplicar meu teste em pequena escala, como é que eu decomponho esse sistema? É fácil eu quebrá-lo em pedaços? Esses pedaços fazem sentido? E repara que isso é decisão de projeto. A modularidade do meu sistema me ajuda a planejar teste, a pensar em teste. Né? Quanto mais imbricado eu tiver, menos modos eu tiver, pior é minha coesão. E isso daí vai me fazer que uma determinada situação de teste acabe envolvendo várias funcionalidades. Por outro lado, quanto mais módulos eu tiver, eu aumento a necessidade de acoplamento e de comunicação entre os módulos, fazendo com que eu possa ter a presença de efeito colateral e interdependência entre esses módulos. Então eu preciso encontrar o equilíbrio nesse contexto. Né? Ou a simplicidade, que está relacionada a questões de que quanto menos eu tenho para testar, melhor para mim. Né? Mais rapidamente eu posso testar. E estabilidade e compreensão. Então, essas dimensões relacionadas, ou esses fatores associados a essa característica de testabilidade, eles me ajudam a pensar e me ajudam, de certa maneira, a direcionar a questão da construção do software e, principalmente, ao planejamento dos meus testes. Porque existe uma questão fundamental que a gente precisa pensar em relação aos testes. Se não existe erro, ou se o teste não revelou falha, o que isso pode significar para mim? O software que eu construí é de alta qualidade? Ou o teste que eu planejei e executei é de baixa qualidade? Repara que são duas questões que é muito difícil de se afirmar se eu não estiver utilizando o rigor, se eu não estiver utilizando conceitos de engenharia para pensar tanto no desenvolvimento da aplicação quanto na questão do teste do software. Né? É muito comum, isso daí vocês vão encontrar no dia a dia, as pessoas dizendo o seguinte: o teste foi um sucesso, não deu nenhum erro. Uau! Não é possível imaginar que o teste foi um sucesso por não ter revelado falha. Para mim, o teste foi um desastre. Por quê? Todo sistema falha. E todo teste consegue revelar falha. Pode ser que a falha esteja associada a uma condição impossível de ocorrência, mas ela vai ocorrer. Então eu consigo provocar essa falha. Então a gente tem que estar sempre se questionando em relação a isso. Repara que o teste, ele exige essa preocupação e ele traz essa discussão de qualidade de uma forma bem intensa. Outro mito. Requisito é utilizado no teste, mas teste não pode ser usado em requisito, eu não consigo trabalhar com teste em requisito. É verdade, você não testa requisitos, mas testa a partir deles. Né? Então, é muito interessante que eu traga os testadores, que eu consiga escrever requisitos de qualidade, reforçando a discussão que nós já tivemos anteriormente, no sentido de garantir que eu possa aplicar uma boa engenharia de requisitos e que eu possa, com isso, obter boas situações ou bons casos de teste para o meu sistema. Tá? Essa coisa é muito importante, porque normalmente quando a gente vai trabalhar com teste, e aí nós já vimos lá do ponto de vista geral de discussão, né, aquela tabela que fala sobre a distribuição, a possibilidade de identificação de problemas em software. Nós já vimos que nem inspeção e nem teste consegue revelar 100% dos problemas. Nenhuma daquelas técnicas me garante 100% de eficiência. Né? Claro que eu poderia aplicar algum tipo de mecanismo diferenciado para melhorar cada vez mais a eficiência do meu resultado de teste. Porém, normalmente e no dia a dia, isso não é possível. E o que acontece é que esses defeitos e erros, eles acabam ficando ocultos e não são revelados. E provavelmente eles vão provocar falhas. Né? E essas falhas, se elas ocorrerem depois que o meu produto for liberado, que ele já estiver em uso, isso significa que meu custo de manutenção ou de correção será muito alto. Outro mito. Preocupa não. Se precisar mudar requisito, é fácil. Muda o requisito que nada vai mudar no teu produto. Isso não é verdade também. A gente já discutiu
já viu que problemas nos requisitos, ou seja, uma modificação nos requisitos, pode me levar a um esforço considerável de teste e uma modificação radical do ponto de vista do sistema. Então nós temos que começar a ter esse foco voltado para o teste e a ter esse contexto de trabalho com a preocupação da garantia de qualidade o tempo todo. E isso, se vocês pararem para pensar, é muito importante. Esses números que vocês estão vendo relacionados no slide, eles foram extraídos num relatório de 2002, de um instituto americano, o NIST, que está preocupado, que desenvolve um conjunto de trabalhos relacionados à questão de software, falhas de software, problemas relacionados ao desenvolvimento de software. E esse montante de dinheiro aí, vamos colocar aí 59 bilhões de dólares, é o dinheiro que foi perdido do ponto de vista da indústria de software por falta de teste e por falta de atividades de verificação e validação dos produtos. O número é grande mesmo e representa um volume de dinheiro absurdo se pararmos para pensar no custo dos projetos. Essas atividades, elas poderiam, de teste, elas poderiam ter sido exploradas no contexto dos projetos, e elas poderiam ter, de certa maneira, sido aplicadas de forma a garantir qualidade dos produtos. Pensem, se vocês não se lembram, de produtos que tenham falhado ou de projetos que não tenham terminado por conta de insucesso ou por conta de um conjunto excessivo de falhas ou por conta de problemas que foram encontrados ao longo do desenvolvimento ou após a entrega do produto que inviabilizaram a sua correção, testes inadequados. Porque o tempo todo a nossa preocupação vai ser na execução dessas atividades. Quer dizer, eu vou executar o software com entradas, eu vou comparar a saída com o valor que eu esperava para ter de saída, eu vou tentar olhar para esses resultados, eu vou medir as características de execução, quanto de memória eu estou usando, quanto tempo está sendo utilizado de processador, qual é o meu desempenho. Então, essa é a ideia do teste. Eu preciso observar essas coisas. E faz parte da minha preocupação, enquanto engenheiro de software, tratar essas questões. Eu tenho que corrigir. Se eu corrigir o software, significa que eu tenho que retestar o software. E isso é um ciclo sem fim. Na verdade, eu posso dar fim a esse ciclo, que é garantir a qualidade, que é tentar evitar a propagação de defeito, que é tentar aplicar os conceitos de engenharia que nós já conhecemos e estamos discutindo nesse curso, no contexto de se obter uma aplicação ou um software que seja confiável o suficiente e que possa ter o mínimo número de falhas possível do ponto de vista de utilização. Então, eu não tenho saída. Ou eu tento evitar que o defeito ocorra antes de liberar o produto, ou, caso isso ocorra, eu vou entrar num ciclo de retrabalho de teste, que eu vou ter que garantir que aquela determinada situação não vai ocorrer mais. E, de novo, existe uma associação, uma preocupação muito grande entre defeitos e qualidade. O fato, por exemplo, de eu estar tendo falhas no meu software, porém defeitos são de fácil correção, será que isso me indica que as funções aparentemente funcionam bem? Ou será que eu tenho algum problema com o meu teste ou na qualidade do meu produto? De repente, meus casos de teste não estão apropriados para revelar falhas graves, quando eu só encontro coisas simples. E isso, de novo, eu tenho que argumentar do ponto de vista da qualidade do meu conjunto de testes. Então, pensando nessa questão de sempre essa dualidade de não se saber se teste é bom, teste é ruim, qualidade é aceitável, qualidade não é aceitável, e lembrando da questão da escala, ou seja, a gente começa a execução do teste em pequena escala e passa para larga escala, nós normalmente encontramos uma forma de organização em teste, conforme vocês podem observar no slide. As primeiras caixas, as primeiras unidades, os primeiros módulos que são testados, normalmente nós chamamos de teste de unidade. Esses pedaços do software, essas partes do software que vão ser realizados os testes, são as unidades básicas que compõem
os serviços e funcionalidades das minhas aplicações. Por exemplo, se nós estivermos pensando no contexto de orientação a objetos, uma unidade de teste pode ser um método de uma classe, mas pode ser uma classe também, pode ser um objeto. Tá? Em seguida, essas unidades, elas de certa maneira, precisam ser colocadas para trabalhar em conjunto, integradas, para compor o sistema. E nesse momento, nós vamos aplicar um outro tipo de teste, um outro procedimento de teste relacionado à integração dessas unidades, que a gente chama de teste de integração. Repara que eu vou aumentando o escopo do meu teste. Né? Num primeiro momento, eu tenho muitos pedacinhos que eu vou testar e que têm comportamentos isolados, ou muitas vezes comportamentos que não fazem muito sentido do ponto de vista isolado. À medida que eu vou tendo certeza que esses pedaços funcionam, eu vou juntando esses pedaços, vou integrando esses pedaços, vou avaliando a possibilidade desses módulos e desses pedaços do software funcionarem em conjunto, até que eu consigo juntar a minha aplicação como um todo, e aí sim eu passo para o meu teste de sistema ou validação do meu produto. Né? Então essa é a ideia que a gente vai estar explorando no contexto do teste de software. O planejamento e execução do teste vai estar relacionado a se planejar e executar testes de unidade, integração e testes de sistema, que a gente vai ver que existem algumas variações do ponto de vista de percepção do que significa o teste de sistema em si. Nesse contexto, explorar o ciclo de vida, explorar o processo de desenvolvimento é muito importante. Por quê? As informações que eu preciso para testar o meu produto, elas todas estão disponíveis nos artefatos que são construídos ao longo do processo. Então, a minha preocupação em estar usando uma percepção, uma perspectiva de teste o tempo todo ao longo do desenvolvimento, ela é muito importante. Em cada fase do ciclo, como vocês podem observar no slide, eu tenho preocupações diferenciadas do ponto de vista de teste. Né? Quando eu estou pensando, por exemplo, nos meus requisitos de negócio, quando eu estou pensando num documento de visão geral, que vai identificar o que aquele software deve fazer, eu já consigo, por exemplo, planejar teste de aceitação. É a primeira linha que a gente tem no topo do slide. Por quê? Porque as regras de negócio é que vão dizer o que aquele software vai fazer para o meu negócio. Então eu já consigo planejar isso. Repara que é um processo de abstração. Independe de como eu construir o software. Na verdade, não importa a tecnologia que eu vou usar para construir meu software, não importa se o banco de dados é relacional ou não é relacional, se eu estou usando orientação a objetos ou não orientação a objetos, o que importa é, eu terei um software, e esse software deve obedecer ou deve se comportar segundo regras de negócio bem estabelecidas. Então eu posso abstrair. Né? Por outro lado, quando eu começo a olhar, por exemplo, para a especificação de projeto, e eu começo a olhar para as minhas decisões de projeto, eu já começo a pensar em extrair informações para o teste de integração. Ora, se eu projetei o meu produto para conter 2 módulos, e que aqueles módulos possuem um determinado protocolo de comunicação entre eles, eu já tenho a informação que eu vou precisar usar no planejamento e na execução do teste do meu software, ou do teste de integração do sistema. E por aí vai. Né? Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento e ter essa percepção, porque eu, ao mesmo tempo que planejo o meu produto, eu planejo o meu teste. E aí, a partir do momento que eu tenho o meu código, eu volto executando o meu teste, até que eu possa ter o produto liberado para uso. E nesse contexto, muitas vezes, nós vamos precisar organizar uma infraestrutura para teste. A infraestrutura para teste, ela vai nos ajudar a poder executar ou a realizar testes do meu produto. Porque imagina você, quando a gente está falando em teste de unidade, eu estou falando nos pedacinhos básicos que vão compor o meu produto. Eu não vou necessariamente esperar que todos os pedaços básicos fiquem prontos para testá-los. A partir do momento que esse pedaço, ou que esse módulo, né, ou essa unidade que vai ser testada, ela está pronta, ela poderia, a princípio, ser direcionada para o teste. Mas acontece que muitas vezes, para eu testar esse módulo, eu vou precisar de alguma coisa que simule a chamada ou que simule o tratamento da execução desse módulo. A este simulador, a este elemento que vai ser responsável pela ativação dessa unidade, eu dou o nome de driver, que é o que a gente pode ver nessa figura.
Então, pode ser que eu precise preparar drivers de teste para a minha aplicação. Por outro lado, eu posso estar construindo unidades que dependem da execução de outras unidades que ainda não estão prontas. Mas que, por sua vez, essas unidades que não estão prontas executam funções triviais. Eu ainda posso testar essa minha outra unidade que ficou já disponível para execução. Né? De que forma? Eu construo simuladores para essas unidades que não estão prontas. É como se eu tivesse módulos fantasmas que simplesmente atuam para enganar a minha unidade sobre teste, para fingir que aquilo existe e que ela pode executar. A esses caras eu dou o nome de stubs. Né? Então, a montagem dessa estrutura, né, me garante a possibilidade de eu ter um arcabouço, né, importante para a execução do teste em geral. Essa infraestrutura ela varia dependendo da organização, dependendo do paradigma que eu vou trabalhar. Mas os conceitos se mantêm. A ideia de driver vai continuar existindo, a ideia de stub vai continuar existindo. É muito importante de eu pensar sobre isso e imaginar o seguinte: existe um esforço associado à construção dessa infraestrutura. Né? Ela pode ser reaproveitada ou reutilizada entre aplicações. E isso é uma coisa muito importante, ou seja, eu posso organizar o contexto de desenvolvimento, organizar meu ambiente de desenvolvimento e reaproveitá-lo em outros projetos. Então, pensando nessa infraestrutura para teste e observando as diferentes perspectivas que nós temos do ponto de vista de teste dos nossos softwares, né, a gente vai ver que essa infraestrutura, juntamente com as perspectivas, vão nos dar a possibilidade de avaliar ou de testar a aplicação tendo percepções ou explorando percepções diferentes do ponto de vista do sistema. Né? Enquanto, por exemplo, os projetistas estão preocupados em teste de unidades de integração, afinal são os pedaços que eles bolaram para tratar aquele problema, do ponto de vista do cliente, e aí é onde entra a questão de teste de sistema, nós vamos estar muito preocupados em tentar planejar e explorar algum tipo de estrutura para realizar teste funcional, de desempenho, aceitação e até mesmo de instalação desse produto. Do ponto de vista, então, pensando no teste de unidade, né, e aí agora a gente, imaginando que nós estamos lá com o projeto, estamos com os pedaços do software disponíveis para testar, né, eu vou olhar para esses meus pedaços e tentar imaginar, ou seja, tentar explorar o teste dessas unidades de forma a garantir que elas funcionam e se comportam da maneira adequada. Só que o que acontece? Muitas vezes nós temos um número de unidades excessivo. Né? Nós temos softwares que são lá de larga escala e nós não temos os módulos, nós não temos, recursos suficientes para poder aplicar e para poder executar o teste de forma a cobrir todas as unidades. Nesse caso, nós devemos lembrar da questão do princípio de Pareto e tentar identificar aqueles módulos ou aquelas unidades que, porventura, poderiam assumir o papel de unidades críticas ou de módulos críticos, né? Módulos com alta complexidade e que poderiam nos trazer algum tipo de problema adicional. E concentrar o nosso esforço de teste nesses módulos. Os outros, uma boa abordagem, uma boa saída é aplicar a inspeção de código. Ou seja, aquelas técnicas que nós discutimos em aulas anteriores, porque com isso eu consigo aumentar o rendimento do meu teste. O teste de integração, por sua vez, eu vou estar juntando os meus pedaços. Né? Eu já testei minhas unidades e vou estar colocando esses pedaços para funcionar em conjunto. Uma coisa muito importante de lembrar quando a gente estiver pensando no planejamento e execução dos testes de integração é tentar organizar esses testes de forma incremental. Não adianta acreditar que o testador ou que o desenvolvedor é capaz de colocar todas as unidades para funcionar de forma integrada no mesmo modelo e testá-las. A interdependência entre os módulos, o efeito do acoplamento, acaba trazendo para nós, do ponto de vista de software, uma série de efeitos colaterais que vão provocar falhas com certeza. Né? Então, ter esta coisa realizada de forma incremental, ou seja, eu vou aumentando o pedaço, eu vou aumentando a complexidade do meu teste, é a abordagem mais conveniente nesse caso. A integração,
se eu pensar então nesse contexto de se tentar quebrar essa complexidade tendo pedaços diferentes, ela pode ocorrer de forma top-down, e aí eu tenho a estrutura de integração construída de cima para baixo, né? Normalmente eu tenho meus módulos de controle e começo a agregar esses elementos, né? A abordagem top-down, ela vai me exigir drivers elaborados, de certa maneira, né? E ela vai me exigir bastante também stubs, no sentido de que eu tenho que começar meu sistema de algum ponto, e eu vou começar também a construir stubs para todas as coisas que eu não tenho. Enquanto que eu posso também adotar uma abordagem bottom-up, ou seja, eu começo de baixo para cima. Isso me elimina, por exemplo, a necessidade de stubs complexos, mas me complica na questão do driver, né? Enquanto no top-down, provavelmente eu preciso de um driver para iniciar a minha aplicação, e eu vou ter que elaborar esse driver de forma exagerada. Na abordagem bottom-up, eu vou precisar de diferentes tipos de drivers, porque eu tenho que montar a minha integração e montar o meu sistema. Ainda no contexto desses testes, e a gente poderia imaginar do ponto de vista de integração também, né, uma estratégia importante que a gente tem em teste é a regressão. Na realidade, o teste de regressão, ou regressão em teste, é a reaplicação dos casos de teste que já foram aplicados, tendo em vista alguma modificação. E isso, do ponto de vista de integração, acaba ocorrendo, porque se eu estou usando uma abordagem tanto top-down como bottom-up, eu estou aos poucos juntando pedaços. E à medida que eu vou juntando pedaços, eu tenho que garantir que as minhas novas estruturas continuam funcionando e eu tenho que reaplicar o meu teste. Ou eu poderia usar um modelo alternativo, que se encontra na literatura descrito como smoking test, e eu acabei traduzindo como teste fumaça, né, como uma brincadeira pela própria tradução, mas a ideia é que você faça, principalmente para modelos de desenvolvimento incrementais, que você faça o reteste do teu software a cada novo release, e você vai aumentando gradativamente o conjunto de casos de teste que estão sendo aplicados. Então são estratégias que nós temos, né, para poder tratar a questão do teste e olhar para a questão do sistema, né? Ou seja, eu uso esses testes para ter a composição do meu sistema definido, para ter aquele meu contexto de trabalho, meu software desenvolvido, que é onde eu começo a olhar, então, para a questão de teste de sistema, e aí eu vou olhar para funcionalidade e vou olhar para desempenho. Quer dizer, quando eu tenho todos os meus pedaços juntos, eu passo a ter meu software, e aí passa a ser possível eu visualizar a funcionalidade que foi, por exemplo, descrita no contexto dos casos de uso, né? E aí eu começo a aplicar testes funcionais, onde a estrutura do sistema pode começar a ser ignorada, né? E a funcionalidade passa a ser explorada de forma intensa, né? Nesse momento, é muito importante que a gente tenha, de certa maneira, algum tipo de controle de versão ou de gerenciamento da configuração para garantir que os diferentes pedaços, os diferentes módulos realmente compõem o sistema correto e a versão de sistema que eu quero testar. Nesse contexto de sistema, então, os tipos de testes que nós podemos aplicar, eles se relacionam realmente ao funcionamento do sistema como um todo, né? Então, a gente vai falar de teste de recuperação, onde eu vou tentar forçar falhas numa diferente variedade de situações e vou verificar a capacidade que o meu sistema tem de se recuperar dessas falhas. Ou teste de segurança, em que a gente vai tentar, o sistema já está pronto, já está rodando, e repare que para eu aplicar esses testes eu preciso garantir que o sistema já está funcionando. O teste de segurança, onde eu vou tentar violar regras, né, de acesso ao sistema para verificar o que ele pode fazer de forma a proteger esse acesso ou mesmo a utilização. Ou os testes de stress, onde eu vou tentar executar o sistema de forma a exigir os recursos em quantidades superiores àqueles que foram especificados, né, para ver até que ponto ele pode me responder. E o de desempenho, que avalia a questão de resposta do sistema. Normalmente, testes de estresse e desempenho, eles trabalham de forma unificada, né? À medida que eu já estou testando, para eu testar desempenho, eu já tenho que sobrecarregar o sistema de uma certa maneira para poder observar
aquelas características críticas de tempo de resposta, confiabilidade, etc. Depois disso, a gente consegue, então, enfim, olhar para a validação desse produto, né? A gente consegue olhar se aqueles requisitos realmente estão corretos, se eu posso aceitar aquele meu sistema, né? E se eu posso, de certa maneira, explorar os critérios de validação que eu tenho, que é relacionada à funcionalidade e relacionada à não descoberta de variações do ponto de vista do que foi especificado para o que está construído no meu produto, né? E essa validação, ela passa pela avaliação dos requisitos, novamente, ela passa por uma revisão da configuração, onde eu vou tentar, de certa maneira, relacionar ou revisar os meus documentos, né? Nós identificamos esse tipo de teste de revisão da configuração como um processo de auditagem. Ele é muito confundido com a ideia de auditoria, ou seja, eu vou capturar todas as minhas especificações, todas as minhas entradas, todas as minhas saídas e verificar se isso está satisfeito, ou seja, se isso satisfaz num contexto geral, se está correto e está completo. E por fim, quando eu tenho garantia e tenho a segurança de que esse sistema está ok, eu já consigo imaginar em realizar testes alfa e beta. Nesse ponto, eu já tenho meu sistema, de certa maneira, passível de utilização. O teste alfa é o teste inicial, onde eu vou instalar o software eu sou desenvolvedor, então eu vou instalar o software na minha instalação, nos meus equipamentos, e vou fazer com que o cliente, ou meu usuário, utilize esse software de forma controlada, né? E com isso eu consigo observar a utilização do software, eu consigo observar o comportamento do software em situações do dia a dia que o cliente vai estar aplicando. O segundo passo é eu pensar no teste beta, e aí eu vou executar, eu vou instalar esse software na organização que o adquiriu e faço com que um ou mais clientes ou usuários desse meu produto possam estar usando a aplicação, e eu vou monitorar a utilização desse software durante um determinado período e verificar se falhas ainda estão ocorrendo ou não, de maneira que eu possa ter a confiança em liberar este produto para uso. Por fim, a questão do software, se ele for realmente instalado, eu tenho a ideia do teste de instalação, em que eu vou verificar, ou seja, eu vou testar se aquele software pode realmente ser instalado, ou se eu tenho recursos e eu tenho tecnologia suficiente para que o sistema funcione e possa ser aceito do ponto de vista geral de utilização, né? Então, repara que eu tenho diferentes momentos e diferentes etapas no contexto de teste, né? Cabe a mim, enquanto engenheiro, ou cabe a nós, enquanto desenvolvedores, engenheiros deste software, planejar e definir quais desses testes ou quais desses momentos vão ser efetivamente atingidos ou tratados. Porque, obviamente, cada uma dessas atividades exige recurso, exige algum tipo de investimento, exige tempo, esforço, né? E isso precisa estar previsto do ponto de vista do planejamento, do plano de desenvolvimento ou do processo de desenvolvimento da minha aplicação. Então, se a gente parar para olhar, e vocês observarem na figura, né, a gente vê que teste acaba sendo tratado e considerado em diferentes contextos. E para cada atividade que eu realizo no meu processo de desenvolvimento, eu consigo pensar em teste. Desde os elementos básicos que vão lá das minhas unidades, que eu já começo a testá-los, até passando pela parte de integração, até a junção de todos esses contextos, funcionalidade e desempenho, chegando à instalação, à aceitação e instalação desse software na organização que contratou a sua execução, né? Então, é essa coisa muito importante da gente observar, né? Cabe a nós, de novo, como eu falei, planejar a execução dessas atividades e identificar quais delas, em que momento isso vai realmente ocorrer para nós, né? E é exatamente esse o contexto do ponto de vista de teste. Ou seja, nesse ponto nós já sabemos da importância do teste, sabemos que precisamos executá-lo, temos a ideia do que significa o teste, sabemos que precisamos planejá-lo, conforme está aqui na transparência, né? Só que eu tenho um processo que precisa ser executado, um determinado conjunto de tarefas que precisam ser tratadas para se chegar ao planejamento e para se chegar a esses casos de teste. E é exatamente esse o tema da próxima aula que a gente vai ver em seguida. Não se esqueçam de ler o material,
acessem o livro-texto, leiam, recapitulem as aulas, porque os conceitos começam a se juntar e eles precisam ser tratados de forma unificada.